Olá, eu sou o pastor José Bispo e eu estou aqui hoje para falar sobre algo profundo e ao mesmo tempo muito real: o caminho solitário da mulher escolhida. Vamos explorar porque, apesar de sua força e coragem e busca, ela parece sempre caminhar sozinha. Você já sentiu que, por mais que tente se conectar com os outros, parece que ninguém realmente entende você? Como se você estivesse num caminho diferente do resto do mundo. Essa sensação já passou pelo seu coração? Se já passou, fique comigo nesse conteúdo. Assista e compartilhe esse conteúdo. E vamos entender por que essa solidão acontece. E por que o que está por trás dessa solidão. Você está pronta para essa descoberta? Então continue comigo. Olha, comente aí se você já sentiu que você estava sozinha. Comente aí se ninguém te compreende. Comente aí o que você sente. Você está sozinha? Se sente sozinha? Tem pessoas que são casado e casada, mas se sente sozinha. Fica comigo agora. A mulher escolhida, ela percebe que há algo diferente nela. Ela sente as coisas com mais profundidade, enxerga a verdade que os outros ignoram e carrega dentro de si uma força que nem sempre sabe explicar. Mas essa força, que deveria ser sua maior dádiva, muitas vezes parece um peso. Ela tenta se encaixar, tenta compartilhar os seus pensamentos e sentimentos com os outros, mas logo percebe que poucos a entendem. Às vezes ela diz algo que vem no fundo da sua alma, algo que faz sentido para ela, mas as outras pessoas reagem com indiferença, estranheza ou até afastamento. E é aí que ela começa a perceber que a sua essência separa dos demais, que deveria ser um dom se torna um desafio. A sua força é confundida com arrogância, sua profundidade com exagero, sua verdade com dureza. Enquanto muitos vivem de aparência, ela não consegue evitar enxergar além da superfície. Enquanto os outros seguem a multidão, ela sente que nasceu para algo grande. Mas isso tem um preço: a solidão. E essa solidão não vem só do afastamento das pessoas, ela vem da falta de conexão verdadeira. Mesmo rodeada de gente, a escolhida sente um vazio, uma sensação de que ninguém a vê como ela é. E essa é uma das maiores provas que ela enfrenta, porque em alguns momentos essa solidão pode ser tão intensa que faz surgir dúvidas. Será que há algo de errado comigo? Será que eu deveria ser diferente para ser aceita? Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Você não foi feita para ser aceita pela multidão. Você não foi feita para se moldar ao que os outros esperam. A sua jornada é única e é justamente isso que te torna especial. A solidão que você sente não é um castigo, é um sinal. Um sinal de que você está sendo preparada para algo grande. A mulher escolhida não caminha na mesma estrada que todo mundo. Desde cedo, ela percebe que o seu caminho parece mais estreito, mais desafiador e muitas vezes sem companhia. Enquanto a maioria das pessoas buscam segurança em seguir o que já é conhecido, ela sente dentro de si uma inquietação, um chamado para algo maior, algo que nem sempre sabe explicar. E isso pode ser confuso, porque a sociedade ensina que devemos seguir certos padrões, estudar, trabalhar, construir relacionamento, formar uma família e nos encaixar em um molde pré-estabelecido. Mas para a escolhida, esse molde simplesmente não serve. Ela sente que foi feito para algo além do comum, além da rotina previsível, que a maioria aceita sem questionar. Enquanto todos seguem o fluxo, ela se vê indo na direção contrária. Mas por que isso acontece? A verdade é que a mulher escolhida enxerga portas que os outros não vê. Ela percebe oportunidades, caminhos e verdades que para a maioria são invisíveis. E isso a coloca em uma posição diferente, porque o que é desconhecido assusta. Muitas pessoas ao redor dela preferem viver na zona de conforto, seguindo o que já foi definido, sem precisar questionar ou explorar novas possibilidades. Mas a escolhida não consegue viver assim. Dentro dela um fogo, uma necessidade de descobrir, crescer, transformar.
E isso pode gerar resistência. Muitas vezes, quando ela compartilha suas ideias, seus sonhos ou suas visões, encontra olhares vazios, julgamentos ou até mesmo desprezo. As pessoas ao redor dela não entendem como alguém pode querer algo diferente do que já foi ensinado como certo. Elas veem isso como rebeldia, teimosia ou até arrogância, quando na verdade é apenas um reflexo de uma alma que não nasceu para se limitar ao que existe. E aqui está um dos maiores desafios, a solidão de trilhar um caminho que ninguém entende. A sensação de estar em uma estrada em que poucos caminham pode ser doloroso. Há momentos que a escolhida se pergunta se não seria mais fácil apenas se encaixar, seguir o fluxo e evitar o peso de estar sempre fora do padrão. Mas cada vez que ela tenta se encaixar, algo dentro dela se revolta. O coração aperta, a alma grita e ela sente que está traindo a si mesma, porque a verdade é que a escolhida nunca será feliz, tentando ser alguém que não é. O seu chamado é maior. Por mais que a caminhada pareça solitária, ela precisa confiar que há um propósito nisso. E é nesse momento que surge a grande questão: como lidar com o peso desse chamado? Como continuar seguindo em frente sem se deixar abalar pela incompreensão dos outros? É isso que nós vamos ver. E eu estou te explicando agora, porque ser escolhida significa também carregar um peso. E entender esse peso é essencial para seguir adiante. Ser uma mulher escolhida não é apenas uma bênção, é uma responsabilidade. E toda responsabilidade tem um preço. Desde cedo ela percebe que precisa ser mais forte do que todo mundo, que precisa suportar rejeições, lidar com julgamentos e seguir em frente, mesmo quando tudo ao redor parece dizer para desistir. Mas esse peso não vem só, esse peso vem da intensidade da essência. A mulher escolhida sente tudo mais profundamente. As alegrias são intensas, mas as dores também. Enquanto muitos ao seu redor vivem de uma maneira superficial, sem refletir muito sobre a vida, ela se vê constantemente mergulhada em questionamentos, buscando entender o seu propósito, seu papel no mundo e por que as coisas acontecem da forma que acontecem. Essa profundidade faz com que ela se sinta deslocada. As conversas comuns parecem vazias, as interações cotidianas muitas vezes soam forçadas e o desejo de algo mais significativo cresce dentro dela. Ela quer conexão verdadeira, mas essa conexão é rara. Porque para se conectar com alguém, é preciso que essa pessoa esteja no mesmo nível de consciência, de compreensão, de sensibilidade. E isso não é fácil de encontrar. Além disso, a mulher escolhida não pode se dar ao luxo de seguir o caminho mais fácil. Enquanto muitos escolhem ignorar suas dores, fugir de seus traumas ou se distrair com prazeres passageiros, ela sente que precisa enfrentar tudo de frente. E isso exige coragem. Significa olhar para dentro, lidar com as suas sombras, curar suas feridas e crescer, mesmo quando o processo de crescimento é doloroso. E o mundo nem sempre facilita esse processo. Muitas vezes, a sociedade empurra rótulos e expectativas, tentando definir quem ela deveria ser. Dizem que ela deveria ser mais dócil, mais compreensiva, que precisa se encaixar para ser aceita. Mas como alguém que nasceu para um propósito maior, pode se moldar a padrões que foram feitos para a mediocridade. A escolhida não tem essa opção. Ela sabe do fundo da alma que ela é exigida mais. Ela não pode se exigir ser o que é. Ela precisa permanecer fiel à sua essência. Mas isso cobra um preço. E às vezes, esse preço é alto. Há momentos em que o cansaço vem, em que a sensação de carregar o mundo nas costas pesa demais, em que o desejo de simplesmente ser normal surge, nem que seja por um momento. Mas a verdade é que essa não é a escolha real, porque uma vez que a escolhida desperta para quem realmente é, não há como voltar atrás. E é nesse momento que surge o verdadeiro momento do desafio. Como manter a força e a fé para continuar? Como lidar com o peso do chamado sem se deixar quebrar?
como transformar essa jornada solitária em algo que fortalece, em vez de algo que desgasta. Agora, você pode estar se perguntando, se a solidão é tão pesada, qual é o seu propósito? Por que eu preciso passar por isso? A resposta é que a solidão não está aqui para te punir ou te fazer sentir insignificante. Pelo contrário, ela está aqui para te preparar. E a preparação muitas vezes não é confortável. A mulher escolhida não é alguém que se forma por meio de uma vida fácil ou por meio de um caminho sem desafios. Ela é forjada pelas dificuldades, nas horas em que o mundo parece virar as costas. A solidão é uma dessas dificuldades, mas é ao mesmo tempo um espaço sagrado de autodescoberta e fortalecimento. Quando você caminha sozinha, sem os olhares e as opiniões dos outros para definir suas ações, você é forçado a entrar em contato com a sua verdadeira essência, sem as distrações do mundo exterior. Você começa a ouvir a sua própria voz interior de forma mais clara. A solidão se torna o terreno fértil, onde você encontra força, clareza e principalmente a certeza de que está no caminho certo, mesmo quando tudo parece dizer ao contrário. Essa solidão te ensina a você ter intuição, a você ter o poder social. E quando você aprende a caminhar sozinha, sem depender da aprovação dos outros, é aí que você começa a perceber que você nunca esteve realmente sozinha. Você estava sendo guiada, preparada, protegida para algo grande que você poderia ter no início. Essa preparação não é uma punição, é uma libertação, porque você aprende que o seu verdadeiro poder vem do seu interior e não das validações dos outros. Quando você encontra a sua própria força, você percebe que você não precisa de nada nem de ninguém para se sentir completa. E é quando você se torna inteira que o verdadeiro propósito começa a se revelar. A mulher escolhida não foi feita para se conformar. Ela foi feita para transformar, para ser luz no meio das trevas, para abrir caminho onde não existiam. E a solidão é, de alguma forma, um espaço onde você se conecta com a sua verdadeira missão. E isso é essencial, porque sem essa conexão interna, sem esse autoconhecimento, ela não seria capaz. Agora que você já entendeu o papel da solidão e a preparação do que ela traz, é hora de falar sobre algo fundamental na jornada de uma mulher escolhida: confiar no processo divino. Quando você é chamada para um propósito maior, a caminhada não é linear, nem sempre será clara. E muitas vezes você vai se perguntar se está realmente no caminho certo. Você vai se deparar com momentos de incerteza, de dores, de dúvidas, mas é nesse momento que entra a fé, a confiança, o processo. Às vezes, parece que o mundo está testando a sua paciência. Os planos que você fez para a sua vida, o que imaginou para o seu futuro, podem parecer de se desfazer diante dos seus olhos. As portas podem se fechar, as pessoas podem se afastarem, e você pode sentir como se estivesse andando em círculos, sem avançar. Mas aqui está a grande verdade. Você está exatamente onde você precisa estar. Cada dificuldade que você enfrenta, cada obstáculo que aparece no seu caminho tem um propósito. A mulher escolhida precisa aprender a confiar no ritmo da vida, mesmo quando ele não parece seguir o que você espera. Existe uma força maior, uma energia divina que está guiando os seus passos, e você não precisa entender tudo agora. O que importa é que você precisa continuar caminhando, continuar confiando que cada passo que você dá é um passo em direção ao seu destino, mesmo quando não há sinais claros, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. O processo está acontecendo. Quando você se permite confiar nesse processo divino, você começa a perceber que não precisa controlar tudo. Você não precisa se preocupar com cada detalhe da sua jornada. A confiança é sobre soltar as rédeas e permitir que o universo, uma força de Deus interior que você acredita, guie você na direção certa. Isso não significa que você não fará o seu melhor ou que não enfrentará desafios. Pelo contrário, significa que ao invés de lutar contra o que está acontecendo, você aprende a se entregar ao fluxo da vida. E é exatamente nesse momento de entrega que a verdadeira transformação acontece. Porque quando você confia no processo,
você se torna mais forte. Quando você aprende a relaxar e a se permitir ser guiada, você encontra uma paz que não pode ser descrita, uma sensação de que, em alguma forma, tudo faz sentido. Isso não quer dizer que os desafios desaparecem, mas que a forma com que você lida com eles molda. Eles deixam de ser obstáculos e se transformam em oportunidades de crescimento. Na verdade, a confiança no processo divino é o que permite que você continue vencendo com mais serenidade e clareza. À medida que você se conecta mais com o seu propósito, a sua missão fica mais clara, que antes parecia confuso, começa a fazer sentido. O caminho se ilumina e você percebe que cada passo, até os mais difíceis, estavam preparando você para algo grande. Chegou a parte maior, é a obediência, o seu chamado. Após todo o processo de solidão, autodescoberta, confiança no processo e fortalecimento interior, a mulher finalmente chega ao ponto em que precisa se entregar totalmente ao seu propósito. Aqui não se trata mais de dúvida, questionamento ou incerteza. Chegou o momento de cumprir a missão para a qual você foi chamada. Obedecer ao chamado divino não é simplesmente seguir um conjunto de regras ou expectativas. É mais do que isso. A obediência que nós estamos falando é uma entrega total. É saber que a vida está te guiando para um propósito muito maior, mesmo que você não tenha todas as respostas. E mais do que isso, é entender que cada sacrifício que você fizer, cada decisão difícil, cada momento de dor, desconforto, faz parte do cumprimento do seu propósito. Ser obediente ao seu chamado significa muitas vezes escolher o caminho mais difícil. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de coisas que os outros consideram importantes. Talvez precise abrir mão de um estilo de vida que outros veem como ideal. Pode ser que as pessoas ao seu redor não entendem, que te critiquem ou até que te abandonem, mas você entende que esse caminho é o único que você pode seguir. Você sabe que a obediência não vem da necessidade de agradar os outros, mas de compromisso inabalável de viver a verdade, de cumprir a missão que foi designada para você. Essa obediência não é uma submissão passiva, é uma escolha sua de caminhar com coragem na presença de Deus, mesmo nos momentos difíceis. É reconhecer que você tem um propósito muito maior do que qualquer desconforto temporário que você possa sentir. E ao seguir esse caminho, você começa a perceber que cada sacrifício traz uma recompensa maior do que qualquer prazer momentâneo poderia te oferecer. O maior propósito da mulher escolhida é ser uma canalizadora de uma mulher de luz, é viver a verdade, para que possa iluminar o caminho de outros, guiando-os em direção ao seu próprio despertar. Ela não está sozinha nesse processo. Embora muitas vezes a sua jornada pareça solitária, ela é parte de algo maior. Uma rede de mulheres e homens que, assim como ela, estão cumprindo o seu propósito no mundo. E quando ela se entrega em forma plena, quando ela começa a cumprir a sua missão com obediência e submissão, ela sente uma paz profunda, algo que jamais experimentou. Ela sabe que ao aceitar o seu chamado, ela está contribuindo para algo muito grande do que a sua própria vida. Ela está tocando vidas, curando feridas e trazendo mudanças que vão além da sua compreensão. A mulher escolhida é aquele farol de luz em tempos de escuridão. A sua missão é importante. E embora ela caminhe sozinha muitas vezes, ela sabe que o impacto da sua jornada será sentido por todos ao seu redor. E no final, ela será a chave para transformar o mundo, trazendo harmonia, clareza e equilíbrio àqueles que cruzam o seu caminho. E assim, ao final dessa jornada, a mulher escolhida, embora sinta o peso do seu propósito, também encontra o maior dos seus tesouros. Ela encontra a si mesma, ela encontra a paz, ela encontra e ela sabe o propósito de Deus que tem na vida dela. E assim, quando essa mulher, ela sabe o propósito que Deus tem na vida dela, ela sim pode caminhar sozinha, pode estar sozinha, mas ela nunca vai se sentir sozinha, porque ela sabe que ela tem um propósito a cumprir aqui na terra. Fique firme com o Senhor Jesus, fique firme na palavra de Deus. Você não está sozinha.
fisicamente. Fisicamente parece que ninguém está com você, mas espiritualmente tem um Deus com você. Pode ter certeza que tem alguém que está olhando com bons olhos para você fisicamente, mas aparentemente parece que você está sozinho assim. Parece que muitos viram as costas para você. Parece que aqueles lugares aonde você ia, você já não acha mais interessante mais. Até mesmo pessoas que você tinha relacionamento te decepcionou e você se encontra sozinha, mas você não está sozinha, porque você tem um propósito diante de Deus. E o propósito que Deus tem com você é grande, é forte e é tremendo. Então tá aí o porquê uma mulher escolhida anda sozinha, porque Deus tem um propósito na sua vida. Se inscreva nesse canal, Deus abençoa.